Bom dia, meus amados, a paz do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o teu dia venha ser cheio do Espírito Santo de Deus e que venhamos entregar a nossa vida a Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que pode todas as coisas. Entrega a tua vida a Jesus, meus amados, porque nós estamos vendo os sinais da volta do Senhor. Está cada vez mais perto, está cada vez mais notórios os sinais. Então entrega a tua vida àquele que pode mudar a tua história. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, eu quero deixar uma palavra lá em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Meus amados, eu sei que as trevas querem destruir a luz. E a luz incomoda as trevas. Então, todo aquele que busca estar na presença do Senhor, todos aqueles que confiam, que acreditam no Senhor, o inimigo fica tentando sobre a vida dos ungidos do Senhor, mas eles não conseguem. Mas o mal não prevalece, mas o mal cai por terra, porque toda ferramenta preparada contra os ungidos do Senhor vai cair por terra. Podem ter o trabalho de se levantar, podem ter o trabalho de armar, pode ter o trabalho de preparar, mas nenhum mal fica de pé, nenhum mal fica de pé, porque o nosso Deus é aquele que entra com a providência e o mal cai por terra na mesma hora. Amém? Então eu vim aqui te dizer que tu tens um Deus que peleja por ti. Tu tens um Deus que batalha por ti. Não se entristeça quando você vê que tem levante sobre a sua vida. Não se entristeça, porque é aquilo que a gente carrega. O que a gente carrega incomoda. Aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente tem, incomoda as trevas. Então não se entristeça. Então somente conta tudo para o Senhor e não tenta se justificar com ninguém. Conta tudo que estão fazendo com você para Deus, porque o Senhor é aquele que é o teu justificador, é aquele que é o teu juiz, é aquele que se levanta em favor daqueles que confiam, daqueles que acreditam, daqueles que buscam o Senhor. Então não perca o seu tempo se igualando com ninguém, nem se justificando, porque o Todo-Poderoso é aquele que é contigo. Porque o Todo-Poderoso é aquele que entra com a providência na sua causa, na sua vida, na sua situação. Amém? E o Senhor, Ele faz uma defesa sobre nossa vida. Porque a gente tem que contar tudo para o Senhor, se justificar para Deus. Porque Deus, Ele vê tudo. Nunca, jamais dorme nem tosqueneja. E Ele sonda o nosso coração e sabe de todas as coisas. Então, não perca o seu tempo se justificando para aqueles que acham que são o dono da verdade, para aqueles que querem ver o teu fim, para aqueles que ficam armando a armadilha contra a tua vida. Por quê? Porque nada fica de pé, nada prevalece, o mal não prevalece sobre a vida daqueles que buscam o Senhor. Então eu vim aqui te dizer que tenha ânimo, que tenha força, que tenha vigor. Porque o nosso Deus é aquele que está pelejando, está batalhando por ti. Amém? Então, o segredo é continuar confiando, continuar crendo, continuar na caminhada. Porque o nosso Deus jamais perde batalha. E o nosso Deus, Ele sabe do coração de cada um de nós. Então, nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Porque os ungidos do Senhor estão protegidos, estão guardados debaixo da protetora mão do Senhor. Amém? E nós temos que ficar calados. Nós temos que confiar tão somente no Senhor, porque nós temos a herança do Senhor. Que o Senhor é aquele que nos justifica. Que o Senhor é aquele que entra com a providência sobre a nossa vida. Amém? O Senhor, Ele faz uma defesa sobre nossa vida. Então fica calado, fica de boca fechada. Quando o mal se levantar, ora então somente aquele que pode derrubar, quebrar, destruir todo o mal sobre nossa vida. Porque o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa defesa. O Senhor é aquele que é a nossa herança. Então nós estamos guardados, estamos protegidos.
debaixo da mão poderosa daquele que é fiel. Não tenha medo, se anima e se levanta, porque aqueles que tramam contra a vida do Senhor, aqueles que tramam contra os ungidos do Senhor, não ficarão de pé. Confundidos e envergonhados ficarão todos aqueles que tentam destruir os servos do Senhor. Então descansa, tenha paciência no Senhor, tenha paciência porque o tempo do Senhor não é o nosso, porque o Senhor trabalha perfeitamente e na hora certa o Senhor honra aqueles que confiam e acreditam no Senhor. Amém? O segredo é confiar, é acreditar, é orar, é pôr o joelho no chão, é clamar, é buscar o Senhor em todos os momentos, porque o Senhor é aquele que sonda tudo, vê tudo e entra com a providência e trabalha para aqueles que nele esperam. O segredo é você continuar crendo num Deus que nunca perdeu batalha e um Deus que entra na causa, na hora certa daqueles que confiam no Senhor. Amém? Entrega a tua vida a Cristo, entrega a tua vida a Jesus, porque o nosso Deus é aquele que tem a salvação e a vida eterna para o seu povo. Deus seja louvado. Amém?